É de conhecimento geral que o sustentamento do corpo de nós, seres humanos, é dado por nosso esqueleto. Mas e nas células? O que dá a sua sustentação interna? A resposta será respondida nesse vídeo. O citoesqueleto se trata de uma estrutura em espécie de rede que, além de dar suporte a toda a célula e suas organelas, sustenta sua membrana plasmática, participa da separação dos cromossomos, da divisão celular e da movimentação de vesículas e organelas. O citoesqueleto é composto por 3 tipos de filamentos. O primeiro conhecido é o filamento de actina, responsável principalmente pela movimentação celular. Ele participa da divisão quando ocorre multiplicação das células e também é capaz de formar estereocílios. O segundo tipo de filamento é o microtúbulo, que é responsável pelo posicionamento e transporte de organelas e vesículas. Além disso, ele compõe o fuso mitótico e também a formação de cílios e flagelos. E, por fim, temos os filamentos intermediários, que atuam como uma força mecânica na célula. São responsáveis por sustentar a membrana nuclear, participam da junção entre células epiteliais e também das extensões dos axônios. Toda essa organização de filamentos permite uma maior plasticidade ao citoesqueleto, que acaba por apresentar uma forma dinâmica, que auxilia nos diversos processos que a célula realiza. É importante ressaltar que os epitélios apresentam regiões denominadas polarização. Os filamentos são formados por monômeros, que são pequenas moléculas que, quando ligam-se a outras, formam moléculas ainda maiores, denominadas polímeros. Os filamentos organizam-se em feixes, o que os permite ser mais resistentes. Assim, os filamentos intermediários são mais flexíveis do que os microtúbulos devido a este formato. Cada filamento proteico possui uma composição distinta. No caso, os microtúbulos são compostos de tubulinas e elas se organizam em tubulinas alfa e tubulina beta. A tubulina alfa é da extremidade negativa, já a tubulina beta é da positiva. E elas se organizam de maneira da qual que uma fica numa extremidade oposta da outra. Os filamentos de actina são compostos de actina e elas também possuem extremidades positivas e negativas. Já os filamentos intermediários podem ser compostos de queratina, GFAP ou lâminas, que são proteínas filamentosas, mas, em sua grande maioria, os filamentos intermediários são compostos de queratina. Os filamentos do citoesqueleto possuem uma dinâmica diferenciada. As duas extremidades do filamento de actina ou de microtúbulos polimerizam sob diferentes taxas. A extremidade de crescimento mais rápida é denominada extremidade mais, enquanto a extremidade que apresenta o crescimento mais lento é chamada de extremidade menos. A diferença entre as taxas de crescimento das duas extremidades ocorre devido à alteração conformacional que ocorre em cada subunidade conforme elas se integram ao polímero. A taxa de ejeção de subunidades de filamentos de actina ou microtúbulos em crescimento pode ser mais rápida do que a taxa na qual seus nucleotídeos associados são hidrolisados. Sob essas condições, a extremidade possuirá uma capa de subunidades contendo o trifosfato de nucleotídeos, uma capa de ATP no caso do filamento de actina ou uma capa de GTP no caso de microtúbulos. O processo de nucleação ocorre quando um polímero helicoidal é estabilizado por múltiplos contatos entre as subunidades adjacentes. No caso da actina, duas moléculas da mesma sofrem ligação relativamente fraca, uma em relação à outra, mas a adição de um terceiro monômero de actina, formando um trímero, torna esse grupo mais estável. A associação de um núcleo é relativamente lenta, o que explica a fase de retardo observada durante a polimerização. Esta fase de retardo pode ser reduzida ou inteiramente abolida se núcleos pré-formados, como fragmentos de microtúbulos ou fragmentos de actina, já polimerizados, forem adicionados. As proteínas do citoesqueleto são bem conservadas durante a evolução. Assim como a tubulina, a actina é encontrada em todas as células eucarióticas. A maioria dos organismos possui múltiplos genes que codificam para a actina. Os seres humanos, por exemplo, possuem 6. A actina é extraordinariamente conservada entre os eucariotos. As sequências de aminoácidos da actina de diferentes espécies geralmente têm similaridade na ordem de 90%.
Contudo, assim como no caso da tubulina, pequenas variações na sequência de aminoácidos da quitina podem gerar diferenças funcionais significativas. A FTSZ é uma proteína bacteriana codificada pelo gene que se agrupa em um anel no futuro local da divisão celular. O FTSZ é um homólogo procariótico da proteína tubulina eucariótica. As iniciais FTSZ significam mutante sensível à temperatura de filamento Z. Como já vimos, o citoesqueleto é formado por filamentos intermediários, filamentos de actina e microtúbulos, que interagem com as organelas e membranas das células através de proteínas acessórias. Vamos conhecer agora proteínas acessórias dos filamentos de actina. A formina é uma proteína que ajuda na nucleação na montagem dos filamentos e permanece associada à região de polimerização. O complexo ARP ajuda na nucleação em rede dos filamentos e permanece ligado à região de despolimerização. A timosina é uma proteína que impede a polimerização do filamento. A proteína profilina, demonstrada em laranja, promove a polimerização do filamento, enquanto a cofilina, demonstrada em verde, liga-se a filamentos de actina e aceleram a despolimerização. Proteína de capeamento impede a polimerização ou despolimerização da região positiva do filamento. A tropomiosina é uma proteína longa e fina que sustenta e estabiliza o filamento. Temos ainda as proteínas organizadoras, como a actinina e fimbrina, que promovem a ligação entre os microfilamentos de actina, organizando-os em forma de rede ou em forma de feixes. Se tem a existência de proteínas acessórias dos microtúbulos, que irão fazer justamente uma conexão entre uma estrutura e outra. Elas possuem atividades semelhantes às das proteínas da actina, porém são formadas por proteínas diferentes, mas têm em comum a mediação. Temos, por exemplo, a gama-TURC, que é uma proteína que se associa à nucleação do microtúbulo e promove o seu crescimento. A região de nucleação é caracterizada pelas subunidades alfa e beta e são intercaladas entre si. Existe outro tipo de tubulina, a gama, que é específica e se associa apenas à ponta do microtúbulo, permanecendo ligada à região de despolimerização. Temos também a estatimina. Ela impede a polimerização das subunidades, ou seja, ela é capaz de ligar mais de uma proteína e vai mantê-la no estado, não permitindo a criação de um novo microtúbulo. Temos também, por exemplo, a TIPs, que são regiões de apoio do microtúbulo na membrana plasmática, sendo um importante exemplo para o fuso mitótico, que seria o movimento de separação das cromatídeas irmãs. Pode ser efetuada por uma associação entre o microtúbulo e as proteínas de pontas, que serão denominadas TIPs. Temos também a cinesina 13, que seria uma proteína motora, porém ela também promove uma despolimerização rápida, só que da região positiva do microtúbulo, o que não é comum, já que da ponta positiva seria onde teria um crescimento, e a ponta negativa por onde se teria a despolimerização. Então, a cinesina 13 leva a um comportamento não usual da proteína da tubulina. Temos também MAPs, que seria uma proteína que estabiliza os microtúbulos. Outro exemplo seria a CYP215, uma proteína que estabiliza a região positiva e acelera a polimerização. Então, na verdade, seria uma ação combinada das MAPs, estabilizando e promovendo o crescimento. Temos também proteínas características para os microtúbulos formarem os feixes. Por exemplo, a Tau, a MAP2, que além de estabilizar, também associa os microtúbulos ao outro, a plectina, que gera pontos de apoio que formam feixes retorcidos,
Então, conforme a presença das diferentes proteínas acessórias no citoplasma celular, teremos a presença de regiões distintas. Portanto, se teria uma tendência de uma organização reticular na região periférica da célula, principalmente promovida pelos microfilamentos de actina. E terá também ao longo da célula fibras de estresse, aglomerados de feixe, que não permitirão que a célula se danifique num processo, por exemplo, de migração, de divisão celular. Então, temos a conclusão que o citoesqueleto possui essas regiões com fibras de estresse, que protegem a célula, e também pode possuir uma organização mais reticular. As proteínas motoras são responsáveis pelo transporte, através dos filamentos de actina e dos microtúbulos presentes no citoesqueleto, de vesículas e organelas dentro da célula, formando uma grande rede de transporte. Existem 3 tipos de transportadores: a miosina, que realiza transporte sobre os filamentos de actina, e a citosina e dineína, que são responsáveis pelo transporte sobre os microtúbulos. A miosina se liga ao filamento de actina devido à sua alta configuração energética, após a hidrólise de um ATP, gerando um ADP e PI. Ao liberar o ADP e PI, a cabeça motora da miosina se move e assim puxa o filamento de actina. Após esse processo, a miosina recebe um novo ATP e a repetição do processo. Essa proteína está diretamente relacionada à contração muscular nos sarcômeros, por exemplo, onde os filamentos de actina, através da ação destas proteínas, caracterizam a contração muscular. Uma das proteínas que transporta através dos microtúbulos é chamada de citosina. Seu funcionamento está ligado à hidrólise de ATP, assim como na miosina. Porém, sua estrutura é diferente, apresentando 2 hastes motoras, responsáveis pela hidrólise. Uma de suas hastes, com ADP, se liga ao microtúbulo passando pelo processo de hidrólise, gerando ADP e PI que serão liberados. A energia liberada faz com que a segunda haste se jogue para frente, se prendendo ao microtúbulo e fazendo o mesmo processo. Enquanto isso, a primeira haste se solta e é lançada para frente novamente. Uma relação que pode ser feita à citosina é a transmissão dos impulsos nervosos. Também responsável pelo transporte de vesículas e organelas sobre os microtúbulos, a dineína é capaz de realizar esse mesmo processo devido à hidrólise de ATP, igual à miosina e à citosina. O que a diferencia é a sua estrutura e a sua direção. Enquanto a citosina se move na direção mais, a dineína se move na direção menos, ou seja, contrária.